Paz do Senhor, irmãos. É uma satisfação e uma responsabilidade trazer a meditação de hoje para todos. Quero dizer, antes de trazer a mensagem, que eu estou com bastante saudade, né? A saudade é a palavra mais presente nesse momento, né? Dos ensaios, dos momentos de descontração, dos momentos de comunhão, de oração, das nossas apresentações nas igrejas, dos cultos, embora esteja voltando gradativamente, mas é um momento de aprendizagem, é um momento de reflexão, né? Deus sabe de todas as coisas, e que a gente possa estar aprendendo em todos os momentos, porque é isso que Deus quer que a gente faça. O texto de hoje, que eu gostaria que os irmãos lessem, está em Isaías 43, 1 e 2. Também em Marcos, também Marcos 4, 35 a 41. O tema é Passando pelos perigos da vida com o Senhor. É um tema bastante relevante nesse período que a gente está passando. Os irmãos estão passando lutas tremendas. Eu também estou passando e tive momentos piores durante essa pandemia, mas o Senhor tem nos sustentado segundo a sua misericórdia. Isaías 43, 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Marcos 4, 35 a 41. Jesus acalmou uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Trazendo uma breve reflexão sobre isso, eu quero trazer aos irmãos um pequeno testemunho, né, do que aconteceu com o meu tio, comigo, com a minha família, nessa época de pandemia, há 2 meses atrás, praticamente 2 meses atrás, né? O meu tio tem 77 anos, ele começou a ter alguns sintomas de falta de ar, de febre,
e alguns momentos mais graves por 2 vezes, onde ele estava praticamente desfalecendo já. A gente chamou o SAMU. Na primeira vez ele foi à UPA, passou pouco tempo, depois retornou, teve uma recaída e depois a gente chamou o SAMU novamente, e aí ele foi para o Pedro I, né? Se internou, passou 15 dias. A gente até então não sabia ao certo, o médico dizia que era pneumonia, a gente não sabia ao certo o que era. Posteriormente, um bom tempo depois, a gente, quando já estava próximo dele receber alta, a gente soube que ele tinha o vírus, né? Primeiramente tinha dado negativo, um teste inicial negativo, posteriormente positivo. Depois disso, a gente ficou sabendo dessa situação, mas anteriormente a gente tinha a ideia que fosse pneumonia. Foram momentos difíceis, né? Momentos onde se chegou, né? A minha família chegou a desacreditar, né? Que ele pudesse se recuperar, mas a gente nunca a gente nunca perdeu a fé, né? Os irmãos também foram parte disso e oraram intercedendo nessa situação, e diante de tudo isso, né, mesmo em meio a tantas dificuldades e perigos, o meu tio, ele veio a receber alta, né? Graças a Deus, não porque nós merecemos, não merecemos de maneira alguma, mas pela misericórdia do Senhor. Então, posteriormente, eu também, na mesma época que meu tio ficou doente, eu também fiquei doente. 3 dias, eu acho, máximo uma semana doente. Tive alguns sintomas, não tive sintomas graves, mas eu tive alguns sintomas, né, que levavam a crer que era o vírus. E fui na UPA, e aí a médica me recomendou ficar de quarentena 15 dias, em maio. Assim eu procedi, tomei o medicamento que ela pediu e fiquei em casa, né? E graças a Deus, uma semana depois eu estava bem, estava recuperado. Quando meu tio recebeu alta, eu resolvi ir atrás de alguns exames, né? Alguns exames, testes rápidos, né? do Covid. E eu consegui fazer com que o pessoal da prefeitura viesse aqui em casa para poder fazer esses testes, porque a gente teve o contato o tempo todo com meu tio, e a gente ficou sabendo, né? Fez o teste na hora, é aquele teste que dá para saber se de fato já estamos imunes, se já tínhamos o vírus, e se a gente não tinha possibilidade de contrair, nem de transmitir esse vírus, né? Ou seja, de ter criado anticorpos. Fez o teste, no caso, para mim, e para meu pai e para minha mãe. E aí, na hora, descobriu que todos nós tivemos o vírus. Não foi fácil, né? Não foi uma situação fácil que a gente vivenciou durante praticamente um mês, né? 15 dias a um mês. E o medo, nessas circunstâncias, ele é inevitável, né? Nós somos seres humanos, nós somos
como a própria passagem de Marcos, né, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos, eles tinham consciência de que Jesus estava no barco, né? Mesmo Jesus estando no barco, essa situação não fez com que a tempestade não viesse. A tempestade veio mesmo com Jesus no barco. E é interessante essa passagem porque quando clamou-se, quando os discípulos clamaram por Jesus, que estava dormindo na popa do barco, imediatamente ele fez a tempestade passar, né? Em outra passagem do profeta Daniel, do livro de Daniel, onde o Cedraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante do rei Nabucodonosor, não adoraram a imagem de ouro, e pelo fato de não ter adorado, eles caíram na fornalha. Ou seja, Deus, o Senhor, não impediu que eles passassem por isso. Não impediu que eles caíssem na fornalha. E mesmo que isso acontecesse, os próprios servos, eles disseram que, mesmo que isso acontecesse, eles não negariam a Jesus. E então, essa passagem é muito interessante porque, ao passar pelo fogo, como diz a passagem de Isaías, que eu citei anteriormente, quando passares pelo fogo, as chamas não vão te alcançar, não vão causar dano. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque o Senhor está conosco. Mesmo em meio a lutas, em meio a tempestades, qualquer que seja a provação que a gente passe, as promessas do Senhor, elas permanecem. E ele zela em cumprir suas promessas. O Senhor diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim está sendo nos dias de hoje. Numa situação terrível de pandemia, onde todos nós estamos sendo atingidos de alguma forma. Eu não sei o que você está passando agora, eu não sei qual a luta, qual a provação que você está passando agora, mas eu sei e eu tenho certeza que o Senhor está conosco. O Senhor é soberano e Ele nos guarda, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio ao fogo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. Que os irmãos possam crer dessa forma, porque o Senhor jamais nos prometeu um caminho fácil. Ele jamais prometeu que não teríamos lutas, que não teríamos provações, que não teríamos aflições na vida. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os momentos, e assim está sendo. Porque nós vemos a cada dia, a cada situação complicada que os irmãos colocam no grupo, eu vejo que o Senhor tem nos livrado de vários males. E assim cremos que Ele vai continuar fazendo. Porque Ele zela em cumprir sua palavra. Que possamos ter fé. Que possamos ter essa consciência de que, mesmo em meio às lutas e às provações, o Senhor está conosco. E que, ao final dessa jornada, o Senhor tem um caminho, tem um lugar de paz, tem
as moradas celestiais que estão preparadas para nós que guardamos a sua palavra. É isso que eu queria deixar para os irmãos. Que Deus nos abençoe e que em breve possamos estar de volta juntos. Amém? Glória a Deus.